Glória a Deus, que nos dá a vitória. Estamos muito felizes. Mais um dia na presença de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Estamos lá no YouTube, no canal Meu Café com Deus. Se inscrevam lá. Coloque o nome de vocês lá para estarmos em oração. Todos os dias, da meia-noite à 1 da manhã, estamos orando. E eu creio que se nós unirmos as nossas fés em oração, receberemos de Deus a vitória. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. E com isso nós fortalecemos o canal e conseguimos levar essa palavra a muitas vidas que estão precisando. Sabemos que o Senhor tem todos os dias uma palavra para mim, uma palavra para você, uma palavra de conquista, de vitória. Você que muitas das vezes se desanimou, ficou à beira do caminho, achando muitas vezes que Deus é culpado disso, daquilo, não sabendo reconhecer os seus próprios erros, seus próprios pecados, porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, e a palavra de Deus diz que em pecado nós somos concebidos, e pelo pecado veio a morte. E aí nós sabemos também que a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque se o Senhor Jesus venceu, nós também venceremos. Venceremos como, irmã Doralice? Se estivermos na palavra do Senhor, se estivermos em temor, em obediência, buscando o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus passou pelo processo, que ele ressuscitou e que ele estava se preparando para voltar ao Pai, ele ficou durante 40 dias e ele aparecia aos seus discípulos. E ele teve um encontro com seus discípulos, mas quem chegou primeiro e viu que o túmulo estava vazio, percebeu que Jesus não estava lá. Porque Jesus não estava lá, o túmulo estava vazio, porque ele havia ressuscitado. E a palavra de Deus diz que o Senhor falou que ele iria, mas enviaria o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos consola, o Espírito Santo é que convence o homem e a mulher dos seus pecados, é o Espírito Santo que molda, é o Espírito Santo que age nas nossas vidas quando estamos praticando algo que não agrada ao Senhor, e Ele fala conosco, e nós temos que aprender a ouvir e reconhecer a voz do Espírito Santo de Deus, aleluia, para que possamos ter uma vida íntegra diante do Senhor. E o Senhor, na sua palavra, em Atos 2, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Que coisa gloriosa! Os discípulos estavam ali em oração. O povo de Deus estava ali esperando a promessa, mas esperando sentado, esperando trabalhando, não. Eles se reuniram, eles começaram a buscar, eles creram na palavra do Senhor, que eles não ficariam órfãos, mas que o Espírito Santo de Deus viria para os consolar, para os ajudar nessa caminhada. E eles creram, estavam reunidos à busca do Espírito Santo, quando de repente se ouve um som. Oh, glória a Deus! É no de repente que Deus age na minha vida. É no de repente que Deus age na sua vida, meu irmão e minha irmã. Tome uma posição diante do teu Deus. Coloca-te na presença do Senhor e verás o que teu Deus fará por ti.
porque o Senhor age no de repente, e de repente se ouve um barulho, e de repente o povo recebe do Senhor Jesus, e a casa é tomada pelo Espírito Santo de Deus, e as pessoas que ali estavam foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, receberam fortaleza, receberam força para caminhar. E se você precisa de força para caminhar, busque o Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, caminhe em novidade de vida, para que teu Deus possa trabalhar por ti, porque você não está órfão. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por ti, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou, eu subo para o Pai, mas enviarei o Consolador, aleluia. Esse Consolador, o Espírito de Deus, ele está constantemente batendo na porta e dizendo: levanta, João, levanta, Maria, toma posição diante de mim, quero fazer uma obra na tua vida, quero agir na tua casa, quero agir na tua família, mas você tem que permitir. O Espírito Santo, ele toca, mas ele não invade. Ele espera que você permita que ele entre na sua vida. E quando você der essa permissão, aí você vai ver as coisas mudarem. Aí você vai ver Deus agir na sua vida. Você vai ver Deus curar. Você vai ver Deus salvar. Você vai ver portas se abrirem. Tudo que você colocar as suas mãos, você vai prosperar espiritualmente, materialmente, fisicamente, emocionalmente, porque o Senhor é um Deus zeloso. Ele cuida de tudo. Ele é detalhista. Nós podemos não ser detalhista, mas o nosso Deus é. Se você se posicionar diante dele, você vai ver o que ele irá fazer na tua vida. E aí o Espírito Santo invadiu aquele lugar, coisa gloriosa, coisa linda, maravilha. Onde o Espírito de Deus chega, onde o Senhor chega, algo acontece. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, você não é mais a mesma pessoa. A palavra de Deus diz que Cristo vive em mim, eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, eu em Cristo. A palavra de Deus transforma, a oração transforma, o Espírito Santo transforma, a nossa vida muda, e aí nós iremos andar em novidades de vida, novidade de vida. Todos que olharão para ti verá que o teu Deus vive e reina para todo sempre. Você não vai ficar mais aí como um derrotado, não vai ficar aí como órfão, porque você tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Abra o teu coração, tenha intimidade com Ele, fala com Ele, conversa com Ele e você verá a tua resposta chegar, porque a palavra de Deus nos diz: clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, coisas que nós não sabemos, mas o Espírito Santo nos ensina, nos anuncia coisas novas, novidade de vida. Venha Jesus, venha como está, venha mesmo devagar, venha dando um passinho de cada vez, chegue-se a Ele e Ele se chegará a vós. Que Deus os abençoe. Eu declaro sobre a sua vida um dia de vitória, um dia de conquista. Receba a cura, receba a libertação, receba a provisão de Deus. Eu declaro no nome de Jesus que você é mais do que vitorioso e vitoriosa na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.